Ansiedade, o mal do século, não é mesmo? A gente já sabia que a ansiedade era o mal do século muito antes da pandemia de Covid-19 chegar, mas as pesquisas apontam que, infelizmente, esse transtorno acometeu muito mais gente, né? Teve uma piora significativa, um aumento significativo nos casos durante o evento da pandemia de Covid-19, que não acabou ainda, então com certeza muitos mais casos ainda vão surgir. Hoje eu tô aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a visão do Ayurveda sobre a ansiedade, esse aumento da ansiedade, sobre como que o Ayurveda enxerga a ansiedade, tá? Eu não vou falar muito sobre a medicina moderna, quase nada na verdade, porque eu não sou médica, eu não posso falar sobre isso, mas eu vou trazer um pouquinho sobre o que eu conheço até o momento de Ayurveda, o que eu estudei, enfim, e que eu posso contar para vocês um pouquinho sobre como que esse transtorno é visto. Uma diferença muito grande entre o Ayurveda e a medicina moderna em relação à visão que eles têm sobre a ansiedade é justamente que na medicina moderna se enxerga como uma doença e no Ayurveda se enxerga como um sintoma de um desequilíbrio dos doshas, né? Que pode ser um desequilíbrio só dos doshas do corpo, como pode ser um desequilíbrio também dos doshas da mente. Para quem não sabe, não entende nada de dosha, eu sugiro que volte uns posts anteriores, tem post aqui sobre isso, sobre o que são os doshas, tem um vídeo no IGTV que eu explico bem por cima, assim, só para vocês entenderem a base do que são os doshas, mas hoje eu não vou me aprofundar sobre isso, até porque eu quero pegar um específico, e aí eu me aprofundo um pouquinho mais nesse dosha, tá bom? Mas façam esse retorno para que vocês consigam entender melhor o vídeo. Pro Ayurveda, é muito comum que a ansiedade apareça como um sintoma de agravamento de Vata Dosha. Ah, Yara, só Vata Dosha? Não, a ansiedade ela pode aparecer como um sintoma de agravamento de qualquer um dos doshas, qualquer um. Mas é muito mais comum que seja um sintoma de agravamento de Vata Dosha pelas características desse dosha. Então, assim, os doshas, eles são mecanismos que regem o nosso corpo, o nosso organismo e a vida como um todo, tá? Ele está presente não só na gente, mas em toda a natureza. Eles são formados, né? Nós temos 3 doshas do corpo, 2 da mente, né? Esses 3 doshas do corpo, eles são formados pelos, que a gente chama no Ayurveda, de Panchamahabhutas, que são 5 grandes elementos, que são os elementos da natureza que a gente conhece, né? Que é o espaço e o éter, na verdade, que a gente chama, é mais correto chamar de éter, não de espaço. O ar, o fogo, a água e a terra. E nós temos todos esses elementos no nosso corpo. E cada dosha é formado por 2 desses elementos, tá? E o Vata Dosha, especificamente, que é quem eu quero falar hoje, ele é formado por ar e éter, né? Éter e ar, na verdade. E por conta disso, ele é o dosha responsável por todos os movimentos do nosso corpo. E é um dosha que tem como característica o movimento, né? Ele está o tempo inteiro em movimento. Então ele é responsável pelo piscar dos olhos, pelo mexer da boca, o mexer das mãos quando eu não paro, pelos nossos, quando a gente vai fazer xixi, quando a gente vai evacuar, ele é responsável por essas excreções, então ele é responsável por movimento, nem tanto que ele é responsável pelo nosso sistema nervoso, por exemplo, né? E as doenças do sistema nervoso estão ligadas a agravamento de Vata Dosha, tá? E aí, por que a ansiedade, então, é muito comum aparecer como um sintoma de agravamento de Vata Dosha? Exatamente por isso, porque a ansiedade, eu já tô até dando spoiler do vídeo de amanhã, a ansiedade, ela é gerada por excesso de estímulos, então, por excesso de movimento. Por isso que ele é o mal do século, né, que a gente fala, porque essa vida moderna que fez as pessoas trabalharem demais, estarem ligadas demais, acordadas demais, o tempo todo tendo que fazer alguma coisa, o tempo todo em sair com um amigo, ir pra balada, ir trabalhar, ir estudar e fazer mil coisas no dia, é que, né, teve esse boom de ansiedade. E justamente o que o Vata faz, né? O Vata, ele é movimento. Pessoas que têm agravamento de Vata ou que têm o Vata na constituição, elas devem evitar excesso de movimento, excesso de trabalho, né? São pessoas que devem evitar, assim, devem trocar a corrida pela caminhada, por exemplo, né? Porque elas não devem estimular demais, porque elas já têm muito ar dentro delas, né? Elas já têm esse elemento já muito forte, né? Esse movimento muito forte, então elas precisam, para apaziguar
o Vata, elas precisam fazer o oposto, elas precisam estar mais calminhas, fazer as coisas mais devagar, né? Menos coisas ao mesmo tempo. Então, é justamente por isso que eu quis focar no Vata Dosha. É importante dizer que o Vata Dosha, quando ele está em desequilíbrio, ele também, né, ele pode gerar um aumento de outros doshas. Por exemplo, do Pitta. O Pitta é formado por fogo e água. E o fogo, quando a gente tem uma chama, né, uma fogueira acesa e a gente abana, o que acontece, né? A gente joga ar nela, o fogo aumenta, né? É a mesma coisa. Então, quando a gente está com o Vata Dosha aumentado, existe uma possibilidade de a gente aumentar o Pitta Dosha também se a gente não tratar esse Vata a tempo, tá? Então, por isso que é muito importante a gente conhecer, né? A gente entender os nossos sintomas e para poder entender os nossos desequilíbrios, porque o Pitta tem outros sintomas mais característicos que a gente pode olhar e falar, bom, acho que tem um Pitta Dosha agravado, que é, por exemplo, problemas de pele, né? Dermatites, é muito comum estar ligada ao aumento de Pitta Dosha. Agora voltando um pouquinho para a ansiedade, tá? Pra gente não fugir do assunto. Por isso que eu disse que eu queria focar no Vata, porque é muito mais comum, sim, que a ansiedade apareça como um sintoma de agravamento de Vata Dosha. Claro que é muito importante a gente lembrar que a ansiedade é uma doença psicológica, né? Então a gente precisa falar dos doshas da mente também. O Vata Dosha ele está muito ligado ao dosha Rajas, né? Nós temos dois doshas na mente, Rajas e Tamas. Tamas é o dosha da inércia, né? E que a gente fala que é o dosha da ignorância. Então é o dosha do não tô fazendo nada. A gente precisa dele, a gente tem todos os doshas do nosso corpo. E ele é muito importante, por exemplo, para a gente conseguir dormir, para a gente conseguir relaxar, para a gente conseguir meditar um pouco, né? A gente precisa desse relaxamento, a gente precisa dessa inércia de parar de fazer tudo e só respirar e relaxar. Então, mas é isso. O Rajas, ele é o dosha da ação, tá? É ele que faz a gente ter os nossos instintos de impulso, de agir, de fazer, né? De pensar rápido, Então, ele é muito importante quando ele está em equilíbrio. Quando ele está em desequilíbrio, ele pode gerar muita impulsividade, muita reatividade, né? E muita violência também. O ser humano acaba ficando mais violento e reativo quando ele tá com esse dosha aumentado. E o Vata Dosha tá muito ligado a ele porque é justamente o Vata Dosha é movimento e o Rajas é ação, né? Então, eles estão muito ligados e é muito comum que um acabe aumentando o outro quando tá em desequilíbrio, tá? Então, para que a gente consiga diminuir, né, essa ansiedade, diminuir esse problema, é muito importante que a gente olhe um pouquinho para as características do Vata Dosha, do Rajas, e a gente haja ao contrário dele, né? No Ayurveda a gente tem um princípio muito importante, que é o Samanya Vishesha, que chama, que Samanya significa que é aquilo que por similaridade aumenta, o que é similar, e o Vishesha é aquilo que por dissimilaridade diminui o oposto dele. Então, o que isso quer dizer? Eu não tô entendendo nada, calma, vou explicar. Significa que quando a gente tem algo muito forte dentro de nós, por exemplo, a gente precisa fazer uma coisa diferente para diminuir. Então, por exemplo, a gente tem muito frio. O que a gente tem que fazer para diminuir o nosso frio? Tomar uma sopinha quente, né? Comer uma comidinha quente, se cobrir. E aí, então, os fatores quentes que a gente está colocando pra gente vai diminuir o frio que a gente está sentindo. Agora, se a gente, por exemplo, né, se a gente tá falando de Vishesha, né, desculpa, a gente tá falando de Samanya, de similar aumenta similar, se a gente tá com frio e a gente come um sorvete, a gente vai aumentar o nosso frio, né? Então é a mesma coisa, se a gente tá com um Vata agravado por excesso, por exemplo, de trabalho, excesso de estímulos, excesso de informação, excesso de necessidade de ação, a gente precisa diminuir um pouco, né? Segurar um pouco o passinho aí, relaxar um pouco, colocar mais meditação ali dentro e trazer coisas para os nossos hábitos diários que nos tragam um pouquinho mais de relaxamento para que a gente consiga diminuir esse Vata e com isso diminuir o sintoma da ansiedade. Não é igual para todo mundo, não existe uma fórmula mágica para todo mundo que está com aumento de Vata, nem para aumento de qualquer um dos outros doshas, tá? Porque cada indivíduo tem que ser analisado na sua individualidade. Esse também é princípio básico do Ayurveda, tá?
Então, o meu distúrbio de Vata Dosha que me gera ansiedade vai ser diferente do seu que te gera ansiedade. Os sintomas da ansiedade em si podem ser os mesmos, mas a causa do aumento de Vata Dosha vai ser diferente para mim e para você. Então, a gente precisa agir nas causas, cada um tem que analisar as suas causas e poder agir ali nessas causas para diminuir. Quando a gente pensa na pandemia, tá? Que o meu olhar, a pandemia não tá nos clássicos, então, quando a gente olha para a pandemia, né, a gente pensa, bom, muita gente parou de trabalhar, né, teve que ficar em casa, o comércio fechou, não pode se juntar com os amigos, tem que ter distanciamento social, blá blá blá. As pessoas pensam, então a gente teve falta de estímulo. E aí logo pensam, então a ansiedade é gerada por falta de estímulo. E na verdade não é, né? As pessoas que realmente ficaram com falta de estímulo, que realmente não fizeram nada, se trancaram ali, só assistiram Netflix, não viram noticiário, não nada, né? Se alienaram total, essas pessoas, no geral, eu acho que elas desenvolveram depressão, porque isso gerou provavelmente o aumento de kapha dosha e não a ansiedade. Então, na verdade, a ansiedade foi gerada por um excesso. Ai, Ana, mas que excesso se todo mundo ficou em casa? Então, vamos lá pensar comigo. O que aconteceu? A gente começou a ser bombardeado de informação horrível, que, né, fez a gente chorar, fez a gente sofrer, fez a gente ficar arrepiado, fez a gente ter medo sobre a pandemia, né? Então, todo dia, você ligava a TV, todos os canais estavam passando, um monte de gente morrendo, um monte de gente no hospital, um monte de médico trabalhando até a exaustão, médicos trabalhando até a exaustão, então assim, trabalhando em excesso, né? Um monte de médico com certeza, tá tudo com vata gravado, então eu tenho certeza disso, porque foi um excesso absurdo, e a gente com esse excesso de informação. E aí sim, criaram-se nossa, mas sei lá, sem números de podcasts falando sobre isso. Na televisão só se falava sobre isso, se ligava o rádio só falava sobre isso, teu vizinho só falava sobre isso. Então, um bombardeio de informação que dava muito medo na gente, muito medo de perder alguém da família, de pegar o Covid e ficar mal, enfim, de o mundo acabar e tudo isso, enfim. Além disso, no Brasil, né, a gente tem que lembrar que a gente teve, né, foi bombardeado por um monte de doideiras que aconteceu na política, na economia, os problemas sociais do Brasil que ficaram muito evidentes, racismo, LGBTQIA+, fobia, né, e preconceitos, enfim, a gente teve que lidar com muita coisa veio à tona nessa pandemia. Então foi um excesso de informação, tá? Então a gente falou demais, a gente ouviu demais, a gente viu demais, a gente exigiu demais dos nossos órgãos dos sentidos. Além disso, a gente tem que pensar, então, falei dos profissionais da saúde, que trabalharam até a exaustão, várias pessoas que também trabalharam até a exaustão, tanto como voluntariado, ajudando as pessoas que precisavam, os enfermeiros, o comércio que não parou, então os supermercados, né, a galera que precisava dos serviços essenciais, que precisavam estar na rua, enfim. Todas essas pessoas também tiveram esse excesso de movimento, excesso de trabalho, excesso de pesquisa, né? Excesso de espera também, porque a gente acaba ficando mais ansioso ainda com isso. E aí vamos lembrar das pessoas, a grande maioria das pessoas, o que aconteceu na vida delas. Então imagina, primeiro, tem aquele grupo de pessoas que trabalhava num escritório, mesmo que trabalhasse com outras pessoas, mas tinha ali um momento de silêncio, trabalhava, fazia as coisinhas dele, conversava com um, conversava com outro, tinha uma rotina. De repente a pessoa foi para dentro de casa, algumas pessoas estiveram sozinhas dentro de casa. E, né? E aí foram outros tipos de estímulos, ou talvez a pessoa nem desenvolveu ansiedade. Mas tem aquela pessoa que estava trabalhando tranquila no escritório e quando ela foi para casa, ela teve que todos os dias receber estímulos do cônjuge, dos filhos, dos animais de estimação, dos vizinhos, né? Então essa pessoa começou a receber estímulos demais que ela não estava acostumada. Então ela estava tentando trabalhar e tá lá o marido ou a esposa falando e os filhos gritando e pai vem aqui, pai faz isso, olha fulano fez não sei o que, fulano fez não sei o que lá. Excesso, tá? Agrava a vata dosha. Se não cuidar, agrava a vata dosha.
E as pessoas que também tiveram que se reinventar, né? As pessoas que perderam seus empregos, as pessoas que tiveram salários diminuídos e tiveram que criar novas fontes de renda para sobreviver, né? Então, além de ter todo o excesso de pensamento e medo e necessidade de decidir o que ia fazer, ainda tiveram todo o movimento do fazer realmente alguma coisa para ter um aumento na renda, se reinventar. Então teve gente que começou a vender máscara, teve gente que começou a vender álcool gel, enfim, N coisas. Mas assim, essa reinvenção gera também muito movimento, gera também muita cobrança, gera também muito pensamento, muito excesso. Você tem que fazer, você tem que ser, tem que acontecer. Porque você tem que comer, né? Seus filhos têm que comer, então essas pessoas também tiveram que fazer muita coisa. E, por fim, eu deixei pro final, aqui é uma coisa que eu acho que foi um dos gatilhos principais para esse aumento de ansiedade em massa, que foi o tal do mundo pós-pandemia, né? Até a CNN criou um quadro para isso, né? O mundo pós-pandemia. Gerou-se esse alvoroço de que vai existir um mundo pós-pandemia, em que só as pessoas que se adequarem a ele, né, que se reinventaram durante o processo da pandemia, que vão ter sucesso, que vai acontecer, que vai funcionar. Então, assim, ó, tá, lógico, essa pandemia veio para que a gente mude, para que a gente melhore, com certeza tem muita coisa que a gente tem que mudar, tem que melhorar. Mas o problema é que essa história que criaram do mundo pós-pandemia foi tão forte, foi tão sério, que se criou essa ideia de que as pessoas têm, todo mundo tem que estar no digital, todo mundo tem que estar no Instagram, todo mundo tem que fazer tudo pela internet, todo mundo tem que se reinventar, tem que mudar, você não pode sair da pandemia igual você entrou, você tem que. Então você tem que ajudar alguém, você tem que achar o seu propósito de vida, você tem que ganhar mais dinheiro, você tem. E esse excesso de cobrança. Então, todo mundo entrou numa vibe, todo mundo, tô colocando todo mundo no mesmo saco, mas vai, a maioria das pessoas entraram numa vibe, e eu me incluo nessa também, de eu tenho que mudar, eu tenho que fazer a diferença no mundo, eu tenho que ser diferente, eu tenho. E aí, isso também gerou o quê? O excesso. Né? Então, o excesso de cobrança, o excesso de procurar e pesquisar e não tem que fazer, tem que acontecer, vou começar um estudo novo, vou começar uma profissão nova, vou pedir demissão e vou fazer outra coisa, tenho que ajudar alguém, eu tenho que ser... Então, você vê? Só de falar, você já fica... já gera ansiedade só de falar. Então, ao contrário do que a gente pensa em primeiro momento, que teve uma falta de estímulo, a gente teve excesso de tudo. E principalmente desse movimento de ter que fazer alguma coisa diferente, ter que ser diferente, ter que criar novas formas de fonte de renda, enfim. E isso para mim foram os gatilhos que eu consegui enxergar. Se você tiver com o Vata Dosha agravado, mas você também tiver outros sintomas, de repente você tiver uma depressão junto com uma ansiedade, aí não é só Vata Dosha agravado, mas talvez tenha um kapha aí. O Vata Dosha tende a agravar o Pitta Dosha também, então pode ser que você também tenha um Pitta agravado. Então, dependendo da situação, se você tiver com um problema muito sério, se você realmente estiver muito doente, isso realmente estiver muito sério para você, eu sugiro que você procure ajuda, que você procure um terapeuta em Ayurveda, né? E que você realmente faça um tratamento junto com ele, você descubra quais são os seus desequilíbrios, quais são os gatilhos e que você possa melhorar, cuidar da sua saúde e realmente sair dessa.